É com grande alegria no coração que voltamos para darmos sequência ao nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por podermos estar junto com vocês, procurando conhecer a Palavra de Deus e aprender a manuseá-la. E sempre quando formos estudar a Bíblia, precisamos orar. Convidamos a todos vocês para orarem conosco. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, por tudo que tens feito por nós. Neste momento, nós iremos abrir a Tua palavra para estudá-la. Ajuda-nos, Pai, a entendê-la, compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão estudando a Bíblia conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos então ter a nossa quinta aula e já vimos até aqui como é que Deus planejou tudo para que este mundo existisse e para que nós pudéssemos ser felizes. Só que depende de cada um de nós encontrar essa felicidade e ela está exatamente na palavra de Deus. Ela é como uma bússola, como um guia para nos conduzir à plena felicidade em Cristo Jesus. Nós estamos incentivando a todos vocês para que decorem os livros da Bíblia e nós sugerimos que decorássemos esta semana até o livro de Salmos. E você já decorou estes livros do Velho Testamento, do Gênesis até Salmos? Vamos continuar decorando. Nós precisamos armazenar em nossa mente onde estão os livros na Bíblia para que nós possamos encontrar mais facilmente as passagens que nós queremos encontrar. Então, nós temos na Bíblia até o livro de Salmos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Ester, Neemias, Jó e Salmos. Estes são os livros do Antigo Testamento até Salmos. E, completando depois o Velho Testamento, nós chegaremos a 39 livros do Antigo Testamento. Vamos fazer esse exercício. Nós precisamos ter persistência, nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter dedicação, porque somente ouvindo uma vez nós não iremos conseguir o nosso objetivo. Então, eu insisto com cada um de vocês para que nós possamos continuar insistindo em aprendermos a conhecer e manusear a palavra de Deus. Nós incentivamos também a todos vocês para que assistam este vídeo, ouçam o que nós aqui falamos, não somente uma vez. Nós precisamos ouvir várias vezes e em num horário tranquilo, em que nós não estamos sendo incomodados e nós não estamos sendo importunados por ninguém e por nada. Então escolha o seu horário preferido, bem calmo, e vá acompanhando. Sempre que eu citar uma passagem bíblica, você dá uma pausa, procure na sua Bíblia. Se você ainda não sabe onde está o livro, vai lá no índice, no início da Bíblia, tem ali todos os livros da Bíblia e você vê a página que o livro começa, se é no Antigo Testamento ou se é no Novo Testamento. E então você vai lá na primeira página que inicia o livro e depois então procura o capítulo e o versículo. Sublinhe o versículo, não deixe de fazer anotações. Quando você estiver na igreja, ouvindo um sermão, ou mesmo por meios de comunicação da internet, você precisa primeiro anotar os versos bíblicos e depois que terminar a mensagem, você então ir lá na sua Bíblia conferir. Por quê? Porque senão nós perdemos muito tempo procurando o livro na Bíblia enquanto a pessoa está falando e nós não acompanhamos a explicação. Porque tão importante quanto o verso bíblico é a explicação que a pessoa que está pregando está nos trazendo. Então nós não podemos perder o foco da mensagem. Anote a passagem bíblica e depois você confere na sua Bíblia. Tá bom assim? Muito bem. Nós até aqui
falamos a respeito de um Deus criador, mantenedor de todas as coisas, um Deus que criou tudo perfeito. E na lição passada que nós estudamos, falamos sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles trabalham harmoniosamente em conjunto para o bem-estar e a felicidade dos seres criados por Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e Jesus Cristo é aquele que intercede em nosso favor, e o Espírito Santo trabalha em nossa mente, em nosso coração, nos levando então ao arrependimento dos nossos pecados para que possamos aceitar a Jesus. Então os três trabalham em conjunto. Como nós vemos no início do livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Deus criou tudo perfeito em 7 dias. Em 6 dias ele fez todas as coisas, no 7º ele descansou e abençoou e santificou o dia de sábado. O primeiro casal criado por Deus era perfeito, mas Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que nós temos para nós mesmos decidir se queremos fazer o bem ou se nós não queremos fazer o bem. É o livre-arbítrio. E Deus, então, quando terminou a sua obra de criação, ele disse para Adão e Eva que eles deveriam ter domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as árvores, eles deveriam cuidar do jardim, plantar, eles deveriam ter ali o prazer em viver cuidando daquele jardim que Deus havia criado e os colocado ali. Só que, como Deus criou o ser humano com livre arbítrio, Deus desejava que eles fossem obedientes, assim como Deus deseja também hoje que nós sejamos obedientes. E então, Deus disse para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, capítulo 3, vamos ler? Gênesis capítulo 3, versos 4 até o verso 6. Aqui nós lemos na palavra de Deus. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos como entrou o pecado neste mundo. Sabemos que Satanás, ele causou uma rebelião lá nos céus, e ele então foi expulso do céu juntamente com os anjos que estavam favoráveis a essa rebelião. Satanás, ele foi lançado no abismo e ele veio parar exatamente aqui neste planeta. Aqui, como Deus havia dito a Adão e Eva que eles poderiam comer de todos os frutos das árvores que havia no jardim, menos de uma árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, eles não deveriam comer daquele fruto, porque no dia que dele comessem, certamente eles iriam morrer. E Satanás então se incorporou numa serpente e foi para aquela árvore. E ali, a mulher passando por ali, ele começou um diálogo com a mulher. Você pode ler aqui em Gênesis capítulo 3. E a mulher ficou assim encantada, porque animais não falam e a serpente estava falando. E a serpente disse: olha, eu estou falando porque eu comi desta fruta. Agora, se você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Veja como que o inimigo trabalha com o ser humano, colocando no coração e na mente o desejo de ser aquilo além do que Deus criou o ser humano. O ser humano, então, quer ser um semideus. E Eva, então, enganada pela serpente que ali estava incorporado Satanás, ela comeu do fruto, tomou e comeu. E ela percebeu que ela não havia morrido. E então ela tomou do fruto, levou para o marido e ele também comeu. Então os dois caíram em pecado, foram expulsos do jardim do Éden. E então nós vemos aqui
na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, Deus disse para Adão e Eva antes do pecado: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, esta tinha sido a ordem de Deus para Adão e Eva: não comam daquele fruto, porque vocês irão morrer. E agora que Eva e Adão haviam comido do fruto, por insinuação da serpente, de Satanás, eles caíram em pecado e foram expulsos do jardim do Éden. Eles não morreram imediatamente. Adão viveu 960 anos. Agora, como é então que eles iriam morrer se dele comessem? Nós sabemos que Adão e Eva, após eles terem comido do fruto, eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha. Então eles perderam morreu inicialmente aquela glória que os circundava. O pecado já começou a aparecer ali. Eles perderam a glória e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. E eles então procuraram se esconder, porque Deus passava todos os dias ali no jardim do Éden para conversar com eles. E eles tiveram medo, se esconderam. E nós sabemos a consequência. Foram expulsos do jardim do Éden e após a entrada do pecado neste mundo, cada um de nós, cada ser humano que nasceu e que nasce ainda hoje, nasce em pecado. É uma natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Em Salmos, no capítulo 5, no Salmo 51, Salmos não se diz capítulo, Salmo 51 e no verso 5, nós lemos o que o salmista Davi escreveu. Salmo 51, verso 5, nos diz assim a palavra de Deus: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos em pecado, com essa tendência pecaminosa. Nós nascemos com uma natureza má, nós não somos bons. O que nós fazemos de bom é porque Jesus é que faz por nosso intermédio, mas a nossa natureza ela é má. E somos concebidos então, desde quando a nossa mãe começa a nos gerar no seu ventre, já nascemos e somos concebidos em pecado. Agora, sabemos que a consequência do pecado é a morte. Como nós dissemos que Deus havia dito para Adão e Eva que se eles comessem, certamente eles morreriam. Então, a consequência do pecado, o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, ele escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Nós não temos outra solução. Mas Deus, por nos amar de tal maneira, enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Então, quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós temos o nosso pecado perdoado e nós então não morreremos a morte eterna. Mas estaremos, mesmo se passarmos por essa morte natural que todos morrem, estaremos ressuscitando quando Jesus voltar e receberemos o galardão da vida eterna. E ainda, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, e no verso 37, ele escreveu: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós poderemos ser vencedores sobre o pecado através de Cristo Jesus. Mas, infelizmente, pela desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e nós estamos aqui sofrendo. Mas isto vai chegar a um fim. Isso não vai durar para sempre. Todos aqueles que confiarem e aceitarem a Jesus em sua vida, estes vencerão o pecado pelo amor que Deus tem por cada um de nós e também pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, a consequência do pecado é a morte. E Jesus, ele pagou o preço do pecado. Ele morreu por nós para nos garantir
a vida eterna. Nós esperamos que você recapitule este vídeo várias vezes, confira as passagens bíblicas, anote, sublinhe na sua Bíblia e vamos juntos, seguindo, conhecendo um pouco mais a palavra de Deus dia a dia, e nós vamos compreendendo o desejo de Deus para com cada um de nós. Nós queremos incentivar a você que continue decorando os livros do Antigo Testamento. Nós, esta semana, decoramos até o livro de Salmos, e para a próxima semana, até o próximo vídeo, nós queremos decorar até o livro do profeta Daniel, a partir de Salmos até Daniel. Vamos então fazer este esforço, vamos armazenando em nossa mente os livros da Bíblia para que nós possamos ter facilidade em manusear a palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje e que estarão conosco cada dia estudando a Bíblia, e esperamos nos encontrar no próximo sábado. Que Deus nos abençoe.